Glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar, irmãos. Você crê em Deus o Pai? Amém? Você crê em Deus o Filho? Você crê no Deus Espírito Santo? Glória a Deus, porque você crê então na triunidade. Vamos ler todos juntos Romanos 5 e 1. Romanos 5 e 1, peço por gentileza para... Ok, vamos ler. Vamos ler numa só voz, Romanos 5 e 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós estamos neste período, aos sábados, relembrando ou trazendo aí, para quem não estudou doutrinal, ou não fez a então classe batismal, depois a classe de investigação da Bíblia, nós estamos trazendo alguns pontos doutrinários da nossa igreja. E hoje, o ponto doutrinário que nós vamos trazer aqui é o ponto que trata da regeneração, da justificação e adoção. Regeneração, justificação e a adoção. Muito bem. Eu gostaria de destacar ali uma palavra salvação, como está ali. E nestes sábado passado, nos próximos sábados, os pontos doutrinários que serão trazidos aqui, relembrados aqui, eles estão diretamente ligados ao assunto salvação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente. Você tem pensado neste assunto salvação? Nós tivemos um período de pandemia que o medo tomou conta de todos nós. Eu sou servo de Deus, eu creio em Deus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu não tenho medo. Tem medo sim. Quem aqui não teve medo de pegar Covid e morrer? Todos tivemos. Todos nos cuidamos. Aí todo mundo ficou preocupado com a Covid. Aí, a pergunta que eu faço assim, mas você se preocupou com a Covid, se preocupou com a morte, ou você se preocupou com a salvação da sua vida? Você fez a pergunta assim, se eu morrer hoje de Covid, um exemplo que eu estou dando, se eu morrer hoje de Covid, eu estarei salvo? Essa é a pergunta que todo ser humano precisa fazer. Este assunto salvação é um assunto riquíssimo. É um assunto precioso. E nós precisamos dioturnamente estarmos pensando. Quando amanhece o dia, você pensa. Não sei, comigo é assim, não sei se é com você também. Se Jesus voltar hoje, será que eu serei salvo? Todo mundo essa semana prestou atenção na tragédia da Líbia, que já tinham contado ontem mais de 11 mil mortos naquela enxurrada, naquela enchente que deu lá, no terremoto de Marrocos, e outras tragédias que aconteceram no mundo essa semana, no Rio Grande do Sul. Todo mundo, eu vou morrer, vai morrer gente, quanta gente vai morrer? Mas aí a pergunta que fica, será que nós estamos pensando só no fato de que nós podemos morrer e que é iminente a nossa morte, ou nós estamos pensando na salvação? E ali eu
trago ali. Salvação é a bênção mais preciosa que nós podemos ter. Amém, irmãos? Pensa numa bênção. Bênção do carro novo, bênção da casa nova, bênção do filho que nasceu, bênção da namorada que chegou, bênção do namorado que chegou, bênção do noivado, bênção do casamento, bênção da faculdade que terminou, bênção do vestibular que você passou, bênção da comida que está na sua mesa, bênção da chuva, bênção do sol, bênção, bênção, bênção. Tudo é bênção, mas a bênção mais preciosa que existe é a bênção da salvação. Não tem para ninguém. É a bênção da salvação. E agora eu posso perguntar para mim e para você, né? Posso fazer uma auto-pergunta e perguntar para você: você tem pensado na bênção da salvação? Você vive a bênção da salvação? Deste maior milagre que Deus pode colocar na sua vida? É para pensar. Você tem a bênção da salvação na sua vida? Eu quero que você diga amém se você tem convicção disso. Você tem a bênção da salvação na sua vida? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos perdoados. Nós somos declarados justos diante de Deus. Nós somos inocentados. Eu quero que vocês participem comigo. Eu vou repetir a leitura. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, somos perdoados, somos declarados justos diante de Deus, somos inocentados. Amém? Isso é quando você aceita Jesus. Se você já aceitou Jesus um dia, você nasceu de novo, você foi perdoado, você foi declarado justo, você foi inocentado. E aí, eu falo isso porque eu quero entrar agora na regeneração. Pode projetar. Regeneração. Nós vamos falar de regeneração, justificação e adoção. Eu vou ter que fazer um resumão aqui, irmãos, porque se fosse passar numa classe batismal, seguramente nós iríamos precisar de 3 aulas, tá? Mas não se preocupem, porque eu vou fazer um resumão aqui deste assunto. Regeneração, justificação e adoção. Regeneração. A regeneração, ela expressa a infinita misericórdia de Deus, a misericórdia divina ao nosso favor. Quando um homem, uma mulher passa pelo processo da regeneração, da mudança, da transformação, quando ele muda de rumo, quando ele muda de sentido, quando ele passa por esse processo de mudança da sua vida toda, ele então está recebendo na sua vida a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus. Aí nós vamos lá para Nicodemos, na frase célebre, conhecida de todos vocês, João 3,17. Necessário vos é nascer de novo. Aí ele pergunta, talvez até meio que ironicamente, né? Ah, mas eu preciso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, não. Você precisa nascer do quê? Da água e do Espírito. Então, sem regeneração, jamais faremos parte do reino de Deus. Nenhuma pessoa poderá fazer parte do reino de Deus sem passar pelo processo da regeneração. Aquela ideia que tem se apregoado cada vez mais, de que o importante é ter fé, que é importante é crer em Jesus, que você não precisa de doutrina, que você não precisa de regra. Isso aí, irmãos, tudo é engano. E hoje tem muita gente falando, você pode viver do jeito que você quiser, porque você já é salvo por Jesus mesmo, a tua salvação é garantida. Mas não é verdade. Toda pessoa que aceita Jesus,
ela precisa começar a passar pelo processo da regeneração. Quem produz essa regeneração em nós? Olha lá, o versículo João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Infelizmente, ainda existem muita gente, muitos homens e mulheres que continuam da carne, só na carne, só é nascido na carne. E aí o versículo vem dizer que nós precisamos nascer do Espírito, porque quando nascemos do Espírito, o Espírito de Deus passa a habitar na nossa vida, amém? Então, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo é quem produz a regeneração em nós. Amém? A Bíblia diz que viria o Espírito Santo, e ele veio, não é? O Espírito Santo veio. A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. Quando uma pessoa é convencida do pecado, onde ela está e do qual ela participa, é o Espírito Santo que está convencendo ela, amém? E a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, ele convence o homem do pecado, a mulher do pecado. Então, o Espírito Santo é ele, Espírito Santo, que vivifica as nossas vidas, quando nós ainda estamos, ou quando a pessoa ainda está morta em seus delitos e pecados. Olha só esse termo aqui, morto, morta em seus delitos e pecados. Quando uma pessoa está nos delitos, está nos pecados, longe de Deus, nas trevas, ela é como se fosse um ser morto. Ela não tem vida em si mesmo. E agora o Espírito Santo vem nesse processo de regeneração e nos transforma, nos vivifica, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? 1 Pedro 1:23. Muito bem. Então, aqui repetindo, aqui vamos deixar claro, quem participa diretamente do processo de regeneração é o Espírito Santo que entra na vida da pessoa. O espírito do diabo sai, é assim mesmo, irmão, não tem meio termo, tá? Desculpa. O Espírito Santo entra na pessoa e o espírito do diabo sai. O espírito das trevas sai. E aí, então, essa pessoa está passando pelo processo de regeneração. Deus participa também, porque é assim, irmãos, nós sabemos, já vimos aqui que a Trindade Divina tem algumas situações que eles têm missões específicas, não é isso? Então, Deus também participa da regeneração, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Palavra de quem? De Deus. Então, Deus age ali através da palavra dele. O Espírito Santo, na sua missão de convencer o mundo do pecado, está trabalhando, então, no processo de regeneração. Então, agora concluindo a parte da regeneração, viu como foi rápido? Já foi a primeira parte, só faltam duas, tá bom? Então, vamos lá, no que resulta a regeneração? Regeneração resulta, primeiramente, na mudança de caráter. Amém? Eu não sei se alguns de vocês aqui aceitaram Jesus depois de um bom tempo de vida já, né? Quem aceitou Jesus depois de jovem, adulto? Levanta a mão. Bastante gente. Então, eu não quero crer que seja o caso de vocês, não é? Mas
em muitas situações, a pessoa, antes de aceitar Jesus, ela tem um caráter terrível, um caráter insuportável. Muita gente até tem um caráter tão ruim que tem até dificuldade de viver em sociedade, porque é repudiado por todo mundo. Eu não vou ficar perto desse cara, eu não vou andar com esse cara. Esse é um mau elemento, esse não dá, cara. Enfim, sabe aquela situação que você evita uma pessoa porque realmente não tem como ficar perto dela devido aos seus maus costumes, à sua desonestidade, às palavras que ela profere, ao jeito que ela age, a forma injusta como ela age, a forma violenta, às vezes, como ela age, a forma como ela trata a esposa, como ela trata o filho, espanca a mulher, espanca o filho, ou até o contrário, a forma como a mulher age, como ela vive dentro da sociedade, e fica muito claro até, não é? O caráter dessa pessoa. Aí, então, quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo trabalha na vida dela e ela ganha um novo caráter. Amém? Amém, irmãos? Então, regeneração resulta em quê? Mudança de caráter. Mudança de mente. A mente da pessoa só para coisas más, só para maquinar o mal, só para pensar o mal contra o próximo, só para planejar o mal contra o próximo. A mente dela só tem porcaria, literalmente. E aí ela encontra Jesus, o Espírito Santo muda a mente da pessoa, e a Bíblia diz que nós, então, passamos a ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? Lembra da tua mente antes de aceitar Jesus? Pois é, Jesus mudou a tua mente no processo de regeneração. Mudança de coração. Agora você tem um coração que ama, você tem um coração que tem afeto, você tem um coração que acolhe, você tem um coração que releva as coisas, você tem um coração que realmente é segundo o coração de Deus. Como grandes homens e mulheres da Bíblia e dos nossos dias, tem um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de homens que tiveram um coração segundo o coração de Deus. Mas nós temos aqui entre nós, amém? Pessoas que têm coração segundo o coração de Deus. Não obstante, apesar de sermos falhos, pecadores, nossos corações, uma vez regenerados, nós temos um coração mudado segundo o coração de Deus. Libertação do domínio do pecado. Capacitação espiritual. Agora, quando você está regenerado, você tem uma capacitação espiritual que você não tinha antes. Ou seja, se você está morto em seus delitos e pecados, que capacitação espiritual você tem? Nenhuma. Mas uma vez regenerado pelo poder do Espírito Santo, você então agora tem uma capacidade de orar, tem uma capacidade de glorificar, tem uma capacidade de levar uma palavra de ânimo para o colega que está ao lado, para o colega de trabalho, da escola, da faculdade, para o irmão da igreja. Da sua boca passa a sair palavras espirituais. Amém, irmãos? Porque nós, quando somos regenerados de fato, nós passamos a ser pessoas espirituais. Mas só pode acontecer isso com aquele que é regenerado. Louvado seja o nome do Senhor. E obediência aos mandamentos de Deus. Também, nós, quando somos regenerados, passamos a obedecer às Escrituras, aos mandamentos de Deus. Muito bem, segundo tópico, justificação. Definição de justificação. O que significa ser justificado? Isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui é algo fantástico.
Você parar para pensar nisso. Olha a definição de Lutero. Porque Lutero defendeu, não é? Todos sabem da Reforma Protestante. Quem já ouviu falar da Reforma Protestante? Todos? Amém? Ele defendeu a tese, então, da justificação pela fé. E é atrás disso que todas as igrejas, na sua maioria absoluta, seguem. Que a justificação é pela fé. Então, Lutero afirmou que a justificação vem somente pela fé. O que realmente acontece é que Deus nos imputa a justiça de Cristo, que age como um guarda-chuva contra o calor da ira de Deus. Como assim? Guarda-chuva contra o calor da ira de Deus? Porque é simples, irmão. O mundo jaz no maligno. Deus criou o homem belo, perfeito, maravilhoso. O homem pecou, ficou destituído. E Deus ficou muito bravo com o ser humano. Não é? E aí, então, uma vez do homem distante de Deus, ele precisa, então, da justiça. Ele precisa da justificação. E ali a outra definição, a justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de Cristo. Quero parar aqui e fazer uma pergunta. Quem já enfrentou um juiz algum dia? Quem já foi a um julgamento algum dia? Não por crime que você cometeu. Quem já teve que ir numa audiência e tinha lá um juiz? Levanta a mão. Seja do trabalho, do crime, qualquer juiz. Muita gente, a maioria, né, irmã Cirlei? Cara, pode ser o juiz que for, quando você entra naquela sala, seja para participar ali do julgamento, como envolvido, como réu, ou como acusador, seja como testemunha, eu duvido que você não deu uma tremidinha. Treme ou não treme? E quando o juiz fala na audiência lá, que se você mentir, você sairá de lá preso. Até na audiência do trabalho. Alguém já participou da audiência do trabalho? Aí é assim. Então, eu vou trazer esse cenário. Este é o cenário exato que a Bíblia traz a respeito da justificação. Aqui está Deus, no seu alto e sublime trono, com um martelo na mão, para declarar a sentença. Desse lado está o homem. Nessa vida do homem tem homicídio, tem vício, tem agressões, tem perseguições, tem pecados imorais das mais diversos. Desse lado está o ser mais imprestável que existe, do ponto de vista humano. Aí, o que é a justificação? A justificação é algo instantâneo. Não é um processo, é na hora. É assim, no piscar de olhos. Está Deus no seu alto e sublime trono, com o martelo de juiz na mão. Desse lado, o homem, tudo que não presta tem na vida dele. E aí esse homem, esse ser chamado Deus, onipotente, onipresente, com toda a autoridade nos céus e na terra, ele bate o martelo e fala assim: eu te declaro inocente, justificado a partir deste momento. Ficou claro sobre o que é a justificação, irmãos? Amém? Ficou claro? Quando você vir na Bíblia aqui, justificação é exatamente isso. Deus, juiz, de um lado, sentado, com o martelo na mão,
que muitas vezes na audiência o juiz usa aquele martelo para pedir reverência, para chamar atenção, quando dá aquele alvoroço na audiência, né, Marlon? E no fim ele declara, e pode observar, ele bate o martelo. Então está Deus aqui, está um ser aqui imprestável, literalmente. E aí Deus chega assim e fala: você está justificado. Você é um ser justificado por Deus? Você é um ser justificado por Deus? Amém? O causador da justificação, então, é o nosso Deus. O homem por si mesmo não tem condições de se declarar inocente perante o tribunal de Deus. Nenhum homem pode se declarar inocente. Nenhum homem pode se auto-perdoar. Nenhum homem pode, por si só, dizer: não, eu me garanto, eu me banco, está resolvido. Não. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, não é isso? Isaías afirma: todos nós somos como... Olha que pesado, né? Esse versículo é pesadíssimo. Isaías afirma: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então Deus pega esse homem, imundo, sujo, como um trapo de imundícia, e fala assim: a partir de agora você está justificado. Paulo escreveu: é Deus quem justifica. Romanos 8:33. E ainda: ele é justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Amém, irmãos? Então, o mediador da justificação é quem? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pode Deus declarar inocente alguém que é culpado, sem com isso cometer uma injustiça? Aí a pergunta. É uma coisa que fica na minha cabeça. Eu também fiquei pensando disso. Será que Deus, ao pegar um homem que é um trapo de imundícia, como diz o profeta, é imundo, e falar para ele: olha, você a partir de agora é justo, vai ser justo. Será que não está acontecendo uma injustiça aí? A princípio, sim, irmãos. Mas nós vamos entender depois que aquela imundícia, aqueles pecados, aquela sujeira que estava na vida deste homem foi transferida para alguém. Vamos ver isso. Então é aqui que entra a cena da obra de Cristo no Calvário, como mediador da justificação. Ele, Jesus Cristo, resolveu. São as nossas pendências com a justiça divina. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si todo aquele trapo de imundícia, aquilo que era imundo, que estava em mim e você. Aquilo ali ficou pendente, e agora Jesus Cristo, quando morreu, ele levou sobre si tudo isso. Você pode dizer que é justificado? Amém? Você pode dizer que é justificado? Amém? Então, meus amados irmãos, a Bíblia continua dizendo: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Qual é a natureza da justificação? A justificação é um ato instantâneo, conforme eu já falei. Não é um processo como ocorre na santificação. Você vai dizer assim: não, Ziz, mas você já falou que o justificado está justificado, amém, ponto final. Foi Deus que justificou, amém, tudo bem. Deus pega um trapo de imundícia, pega um imundo, torna essa pessoa justa, limpa, e agora é com você. Agora é com você. Você vai retomar a sua vida. E você sabe que ao retomar a sua vida, eu retomar a minha vida, eu vou ter que estar nesse processo de santificação. Que a santificação é uma busca, é todo dia. Porque nós estamos no mundo, nós estamos debaixo das concupiscências da carne, nós estamos
neste mundo que jaz no maligno, ok? E agora, então, Deus pega um ser limpo, justo, coloca aqui e fala assim, agora é com você. É como você pegar o seu filhinho no final do dia, com a cara tudo cheia de barro, sujo, né? O rosto molhado, suado, roupa suja. Aí você dá aquele banho no seu filhinho, né? Ou no seu netinho, na sua netinha. Fica limpinho, cheirosinho, cabelinho molhado, né? Dá gosto de ver, né? Aí você fala, não se suja mais. Porque depois você vai deitar e você não pode estar sujo mais. Não vai sujar o pezinho. Tá ok? Não é assim? Aí você recomenda para o seu filho, olha, se cuida. Aí Deus então pega o homem, torna ele justo, coloca ele no mundo e fala, não se suje mais. Não se torne mais um trapo de imundícia. Não se torne mais um imundo. Então, quando o pecador aceita Cristo, ele recebe a justificação. A justificação é, como eu disse aqui, fiz a demonstração, a justificação é um ato forense, é um processo legal, como ocorre nos tribunais. Nós somos os réus, Deus é o juiz. A justificação é um ato gracioso de Deus. Amém, irmãos? Paulo, quando ele pega essa questão aqui, não é? A palavra de Deus, quando pega essas questões, normalmente, quase sempre eles usam algo para ilustrar, pegam como alguma coisa para ilustrar costumes da época, ok? Então, e hoje nós temos a questão da justificação também, tá, até os nossos dias, tem julgamento no mundo inteiro, então nós sabemos tudo como que funciona. Muito bem, o último tópico. Adoção. Adoção é uma necessidade devido ao distanciamento entre Deus e os homens. Deus nos fez filhos dele lá no princípio. Deus nos criou. Deus nos criou com muito carinho e nos chamou de filhos. E nós, sendo criaturas e filhos de Deus, pecamos, erramos, abandonamos o lar, nos tornamos pródigos com a entrada do pecado no mundo. Quando o homem pecou, então ele se tornou como que um filho pródigo. Agora ele deixou de ser filho de verdade. E aí, então, nesse distanciamento, aconteceu uma coisa também muito pesada, que está na Bíblia. Olha só, com a natureza pecaminosa, o homem se tornou filho do diabo. Pesado, né? A gente não gosta de falar, né? Mas está na Bíblia. João 8,44. Todo homem que está distante de Deus, infelizmente, está nessa condição. Filho do diabo. Filho da desobediência, Efésios 2:12. Filho da desobediência. Existem coisa mais terrível do que um filho desobediente ao extremo. E existe coisa mais terrível do que aquilo que acontece com um filho desobediente a curto, médio e longo prazo. Quantas vezes nós percebemos tragédias, situações difíceis dentro dos lares, das famílias. Aí você vai puxar aquela tragédia, aquele momento que está acontecendo, a consequência você vai puxar lá atrás e vai ver que foi sempre um filho desobediente. O pai e a mãe chorou muito, o pastor teve trabalho, os irmãos da igreja tiveram trabalho, o presbítero teve trabalho. Deus só deu trabalho por causa da desobediência. E lá na frente colheu o fruto da desobediência, infelizmente. Nós, diante de Deus, também somos assim, irmãos. Muitas vezes, os homens têm colhido
frutos terríveis, porque é filho da desobediência. Longe de Deus, virou as costas para Deus, saiu desta porta aqui e nunca mais voltou. Vai ver lá como é que está essa pessoa, mas ver em todos os aspectos da vida. Filho da ira, Efésios 2:3. Por causa do pecado nascemos destituídos da filiação divina, daí a necessidade então de sermos adotados pelo Pai eterno. Lembra no começo da minha fala hoje aqui, que eu perguntei quem aqui era adotado? As pessoas relutaram em responder. Mas eu e você somos adotados, amém? Porque nós estávamos perdidos, como ser humano, como humanidade, nós estávamos perdidos. E hoje nós somos adotados porque aconteceu a realização da adoção na nossa vida. A realização da adoção é uma atitude do Deus triuno. É uma atitude do Deus triuno, ok? Então, quando um homem é adotado, quando ele passa pelo processo da adoção espiritual, estão agindo na vida dele Jesus, o Espírito Santo e Deus. Amém? Que glorioso, não é? Olha, você vai ser adotado, só que tem um detalhe. Não vai precisar de testemunhas, da fala do vizinho da frente, do colega de trabalho. Não vai precisar puxar histórico dos pais de sangue da criança. Não é? Não vai precisar. Porque ao ser adotado estarão lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma atitude do Deus triuno. Olha só o que diz a palavra. Por causa do seu amor por nós, Deus, o Pai, já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu deleite e a sua vontade. Amém? Deus lá atrás viu você adotado aqui hoje. O que significa adoção? Reiterando a minha fala aqui sobre isso. Adoção é um ato amoroso. Alguns aqui já adotaram crianças, né? É muito comum acontecer, e até a Rafaela e o Rodrigo têm um casal que adotaram um menino, o João. É muito comum acontecer, não sei se alguém aqui já é pai adotivo. Você vai lá, você bate o olho e fala assim, é esse, ou é essa. Se apaixona pela criança. É assim ou não é? Se apaixona. É essa. É como se estivesse saindo, não é, do ventre da mãe ali. É como se o pai estivesse contemplando um filho nascer. Amor. Brota o amor. Os olhos brilham. A paixão por aquela criança. E a pessoa fala, é esse. Vai ser esse. Vai ser essa. Porque ali teve um ato de amor. É um ato legal a adoção de Deus para nós também. Ok? Então, a adoção é um ato de amor, porque Deus nos amou, e Deus nos amou primeiro. Amém, irmãos? Olha a cena. Está lá no orfanato, não sei aonde, bastante crianças lá. Você chega no portão, você bate o olho, você ama. É como se estivéssemos aqui hoje, nenhum de nós fôssemos salvos por Jesus,
né, e Deus chegasse na porta e olhasse para cada um de nós e nos amasse. Ele nos amou primeiro e depois nós vamos conhecer Deus. Quando Paulo trata da adoção de filhos, em Gálatas 4 e 5 está se referindo a um procedimento da lei romana daquela época. Filhos adotados formalmente passavam a desfrutar de todos os privilégios de filho legítimo, tornava-se herdeiro legal. Então, hoje não é diferente aqui, também na nossa lei. Uma criança adotada passa a usufruir de todos os direitos de um filho normalmente, como se fosse filho sanguíneo. E aí, então, se tornavam filhos legais, filhos legítimos. E hoje, eu posso falar, você pode falar, nós somos filhos legítimos de Deus, porque nós somos adotados por Deus. Houve um processo legal, o processo da regeneração, o processo da justificação, e agora nós passamos pelo processo da adoção como filhos de Deus. Diga assim: eu sou um filho legítimo de Deus. Eu sou um herdeiro legal de Deus. Ou uma herdeira, né? Você fala, eu sou uma herdeira, e os homens falam, eu sou um herdeiro. Vamos falar de novo? Eu sou um herdeiro legal de Deus. Mais uma vez. Eu sou um herdeiro legal de Deus. Amém, irmãos? Isso é um privilégio para a gente, ser chamado de filho de Deus, de novo, porque nós estávamos distantes do caminho do Senhor. Nós estávamos perdidos como humanidade. E quem é herdeiro, quem se torna filho de novo, tem resultado na sua adoção. A Bíblia diz que ele passa a ter o perdão do Pai. Amém? Passa a ter o perdão do Pai. Não tem como você não voltar a memória lá para a história do filho pródigo. O filho pródigo abandonou o lar, pegou sua parte da herança, abandonou o lar, foi para a farra, foi para a bagunça, literalmente. Torrou tudo com seus amigos, ficou na miséria, virou um trapo de imundícia. Sim ou não? Cuidava dos porcos. Os porcos comiam bolotas, que era uma espécie de vegetal assim, redonda. Um vegetal. Que só os porcos comiam. Ele desejou comer aquela comida, porque o estômago dele estava roendo de fome. Ele estava imundo, um trapo fedido de chiqueiro. Literalmente, mas não tem como você não... Na parábola, você não pensar outra coisa. Cara, eu estou sem dinheiro, eu estou com fome, eu estou cuidando de porcos. Porcos vivem em chiqueiro, vivem na lama, eles fedem. Filho pródigo, filho que estava distante de Deus, precisando de ser adotado por Deus. Aí ele volta, está o pai dele lá na... Eu vou resumir. O pai dele de braço cruzado lá na porta, olhando. Onde será que está meu filho? Por onde anda meu filho? O que será que ele está fazendo? Será que ele não morreu? Com quem será que ele está andando? Que ídolo será que ele está servindo? Está lá o pai, né, na parábola, assim. De repente, no horizonte, surge o filho. E a Bíblia diz que o pai
Abre os braços e vai correndo e abraça seu filho. E fala para ele: venha, filho, você vai ser filho legal de novo. Você vai ser filho legal de novo. Você vai retomar os teus direitos. Direitos que ele tinha, ele abriu mão dos direitos, não foi? Ele abriu mão, pegou o que tinha e vazou. E aí então Deus, o Pai perdoa. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus faz com aquele que vive como trapo de imundícia, como aquele que está no mundo. É assim que Deus faz com aquele que sai da casa de Deus e vira de novo o trapo de imundícia. Irmãos, não tem meio termo, a gente que fica querendo arrumar a Bíblia, não tem como arrumar, corrigir aqui. É filho do diabo sim, filho da desobediência sim, é pesado, mas é. É isso que está escrito, é trapo de imundícia sim. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está às portas, olhando e esperando. Quando essa pessoa vem, Ele abre os braços e a recebe. E faz festa. Coloca um anel no dedo dele. Amém? Portanto, se você conhece alguém que virou trapo de imundícia, não despreze. Não ache impossível, que Deus é capaz de trazer essa pessoa de novo e colocar um anel no dedo dele. Amém? Perdão. Liberdade do Pai. Você agora, quando você é adotado, você pode sentar com o pai no sofá, sentar com o pai na cama, deitar com o pai, deitar com a mãe, ter liberdade, conversar. Liberdade de filho com o pai. E nós na vida espiritual também, irmãos. Quando nós somos adotados, nós conseguimos de novo esse direito de ter liberdade de conversar com o nosso Pai querido frente a frente. Cuidado do Pai. Deus vai estar ali cuidando, o Pai vai estar ali cuidando da gente, com seus olhos voltados para cada um de nós. E a correção, sim. Quantos puxões de orelha às vezes a gente recebe aqui na frente, né? Pastor, presbítero, irmão, a irmã que vem pregar, puxãozinho de orelha. A exortação, que exortação significa chamar para perto, chamar para o pé de orelha. E, aí Deus fica corrigindo a gente. Que bom, né? Como é bom de lembrar os momentos que nosso Pai nos corrigiu, não é? Hoje, conforme o tom que o pai fala com o filho, pode ser até denunciado. Um tom, hein? Não estou falando da varinha, da cinta, do chinelo, porque eu, particularmente, acho que não pode mesmo. Não acho que não deve bater Everton. Eu acho que não deve. Dá uma dó, né? Será que é porque eu fiquei de cabeça branca? Hein, Ilza? Eu brinco com as meninas, meninos. Se um dia vocês baterem um chinelinho no bumbum das crianças ou uma varinha, não me deixe saber. Senão, quem vai apanhar vai ser vocês. Lógico, na brincadeira eu falei. Mas eu não precisa. Mas Deus corrige a gente, né? Com palavras. Deus corrige com atitudes. Deus permite a gente passar pelo deserto para corrigir, para aprender. Olha, você está passando isso por isso, por isso, por isso. Então, quem é espiritual entende aquele momento que está passando, que é Deus que está corrigindo a vida dele. Deveres, para terminar. Temos os direitos de filho, amém? Perdão do pai, liberdade do pai, com o pai, na presença do pai, cuidado do pai, correção do pai. E temos o dever de ser imitador do pai. Precisamos imitar Deus. Precisamos imitar Jesus. Precisamos imitar, porque assim seremos felizes. E é um dever de todo crente. Nós temos o dever de ser filhos da luz. Pedro aconselha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar
pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Está ali o texto? Não, não está, né? Vou ler de novo. 1 Pedro 1:14. Como filhos obedientes agora, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Nunca julguemos alguém que nunca aceitou Jesus, irmãos. Não julguemos. Primeiro, porque não temos direito de julgar ninguém. O grande mal que temos vivido nesses tempos é as pessoas julgando as pessoas. Não julgue. Não julgue. Não julgue aquele que está na condição de trapo de imundícia, que está imundo, que está como filho pródigo. Não julgue. Pelo contrário, ore por ele. Ore por ele. Coloque o nome, escreva o nome dele na tua listinha de oração, em algum lugar. Quando você for orar, pronuncie o nome dele. Senhor, tem misericórdia do João, do Pedro, do Manuel, da Maria, da Isaura. Coloca o nome dessa pessoa na tua lista de oração e não julgue essa pessoa, porque Deus vai justificar essa pessoa um dia. Jesus vai regenerar essa pessoa um dia e Jesus vai trazê-lo na condição de filho adotado por Deus. Deus nos deu uma nova vida através da regeneração, nos redimiu através da justificação, nos restaurou. E restaurou a nossa comunhão com Ele, fazendo-nos seus filhos por adoção. Repetindo, Deus nos deu uma nova vida através da regeneração. Nos redimiu através da justificação e nos restaurou, ou restaurou a nossa comunhão com Ele, fazendo-nos seus filhos através da adoção. Amém? Glória a Deus. Grupo de louvor, por favor. Nós estamos concluindo, então, esta palavra, este ponto doutrinário da Igreja Adventista da Promessa, sobre regeneração, justificação e adoção. Agora eu vou perguntar de novo, enquanto o grupo vem. Venham rápido, meninos, meninas. Você é uma pessoa regenerada? Amém? Você é uma pessoa justificada por Deus? Você é um filho adotado por Deus? Glorifica o Senhor em pé, então. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja?